Olá pessoal, Física C, aula 04, circuitos elétricos. Então, vamos ter três tipos de associação de resistores. Então, associação em série, associação em paralelo e associação mista, que é a mistura dos outros dois acima. Associação em série. Por que eu afirmo que essa associação é em série? Porque só tem um único fio que está ligando os três resistores. É o mesmo fio que está ligando os três resistores. Ou então, eu posso afirmar que essa associação é em série porque só tem um único caminho para a corrente elétrica circular. A corrente elétrica é simbolizada pela letra I. Tá? Corrente elétrica em vermelho, então o I. Só tem um único caminho. Só tem um único caminho para a corrente elétrica circular. A corrente que passa em cima de R1, em cima de R2 e em cima de R3 vai ser a mesma corrente. Então a gente diz que na associação em série, a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, ela é constante. Vamos ver agora o que acontece com a tensão, tá? Então aqui a tensão do circuito. Então a tensão do circuito, uma parte vai ficar em cima do resistor 1, a outra parte em cima do resistor 2 e a outra parte em cima do resistor 3. Então se eu quero saber o resistor, a tensão total do circuito, é só utilizar essa relação aqui. Pessoal, nós temos três resistências. 1, 2, 3. Então, no lugar dessas três, eu posso ter uma única apenas resistência. Nós chamamos ela de resistência equivalente. Tá? O que é resistência equivalente? No lugar dessas três resistências, eu posso ter uma só que faz o papel, faz a função das três. Então a relação é essa daqui. Resistência equivalente na associação em série, simbolizada por RS ou resistência EQ, de equivalente. Na associação em série, se uma lâmpada queima, tá? Todas as outras apagam. Então vamos supor que aqui, ó, seja uma lâmpada, aqui outra lâmpada e aqui uma outra lâmpada aqui. E essa lâmpada aqui, ela está queimada. Se ela está queimada, o circuito aqui, pessoal, está aberto, não passa corrente elétrica. Então, por isso que as outras duas lâmpadas ficam apagadas. A associação em paralelo, tá? Então, note ponto A e ponto A
e ponto B. Nos extremos, aqui, ó, nós vamos ter a tensão. Então, a tensão em cima desses 3 resistores, a tensão vai ser a mesma. Ela é constante. Vamos ver agora o que vai acontecer com a corrente elétrica. Então, a corrente saindo do polo positivo. Então, quando encontra o ponto A, existe daí 3 caminhos. Então, a gente diz aí que a corrente I, ela se divide. Nesse caso, está se dividindo em 3 partes. E quando chega no ponto B, essas 3 correntes, ela volta a ser o I só, um único I. Então, vamos ver. Então, o que é constante mesmo nessa associação em paralelo? O que é constante é o U, pessoal, porque eu comentei aqui, ó, a tensão é a mesma, tá? Que chega no ponto A, entre o ponto A e o ponto B, a tensão ela vai ser constante. Então, por isso que está assim. Tensão U vai ser igual a tensão 2, tensão 2, tensão 3, se tivesse outro resistor, tensão 4. O que acontece com a corrente? Então, o I, o que aconteceu com o I? Ele se dividiu, ficou corrente 1, corrente 2, corrente 3. Se tivesse um outro resistor, ia ser corrente 4. Então, a gente diz que a corrente, numa associação em paralelo, a corrente se divide. Da mesma forma que na associação em série, nós temos resistência equivalente, na associação em paralelo, vamos ter também. Então, aqui, ele está dizendo o seguinte, tá? Reforçando a ideia. Cada resistor deve estar em um fio diferente do outro. Para ser associação em paralelo, cada resistor em um fio diferente do outro. Então, vamos ver agora o que acontece com a resistência equivalente da associação em paralelo. Temos casos particulares. Então, temos essa situação. Quando nós podemos utilizar essa relação? Quando nós temos duas resistências, ou de duas resistências, de duas em duas, em paralelo. O outro caso. Este caso, pessoal, quando nós temos resistências iguais e N é o número de resistências, a quantidade de resistências iguais. E o caso geral, que serve para todas as situações, essa daqui.
curto-circuito. Então está dizendo o seguinte: ocorre curto-circuito quando uma ligação inadequada elimina o funcionamento de um ou mais componentes do circuito. Então aqui, ó, no ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, eu tenho uma ligação inadequada. Vamos pensar o seguinte, pessoal, a corrente, o I aqui, ó, é que nem o ser humano. Ela procura o caminho de menor esforço. Então, aqui, ó, chegou no ponto A, aqui eu vou ter uma resistência. Aqui eu não tenho resistência nenhuma. Então a corrente ela vai passar aonde tem menor esforço, menor resistência. Então, a corrente elétrica, em vez de passar em cima do resistor 2, ela vai passar por essa ligação inadequada. Então daí nós chamamos isso de curto-circuito. Então, pessoal, nós vamos dividir a parte teórica e vamos fazer em um outro vídeo exercícios. Exercício pode ter parte 1 e parte 2. Até mais, então.